Fala rapaziada, Arthur Agrelli falando, e nesse vídeo vamos falar sobre número, vamos falar sobre a crise que está chegando aqui, vamos falar sobre recessão, o que é que vai acontecer nesse país, o que é que vai acontecer com os imóveis aqui nos Estados Unidos. E para começar esse vídeo eu quero te pedir o seguinte, dá um like aqui embaixo, comenta a tua opinião, fala para mim o que é que você acha que vai acontecer. Eu já fiz um vídeo falando o que é que eu achava, agora eu vou trazer dados para você e eu quero ouvir muito a tua opinião. Se você falar aqui embaixo o que é que você acha e você dar um like aqui nesse vídeo, além de eu entender o que você está pensando, você vai me ajudar aqui no canal, tá? Quanto mais você dá o like, quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante, mais ele mostra para outras pessoas. E esse vídeo daqui eu acredito que vai ajudar muita gente, porque a gente já começou, né, um momento aí de histeria, eu poderia falar assim, né? Pelo menos no meu Instagram, eu tenho visto muita gente já falar sobre Arthur e agora? Arthur e a crise? Arthur e os imóveis? Arthur, eu escutei alguém, um amigo meu, que de 2008 que viveu isso aqui, tá falando que é a mesma coisa. Eu vi um influencer americano falar tal coisa. O que é que você acha? Tem muita gente já perguntando a minha opinião no Instagram. Então, se você conhece alguém que tá com medo, não sabe muito o que vai acontecer, talvez esse vídeo aqui vai ser muito válido para essa pessoa e para você também, para acalmar um pouquinho os ânimos ali, tá? Então, dito isso, vamos começar aqui, né, a falar um pouquinho sobre essa crise que tá vindo. Algo é fato e a gente não tem como esconder. Uma recessão tá vindo, a economia tá indo pro buraco, já foi pro buraco, na verdade, né? Agora são só os efeitos do que foi feito aí nos últimos anos, né? Muita gente fala que a galera ficou feliz para receber o estímulo cheque e agora tá tendo que pagar 5 vezes mais por isso, com inflação e tudo que tá acontecendo. A conta chegou e a gente vai pagar essa conta, não tem como, ou pelo menos muita gente vai ter que pagar essa conta, não tem como, recessão tá batendo na porta. Como é que isso afeta o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos? Eu quero falar de imóveis aqui, porque o que a gente trabalha é como a gente ganha dinheiro com isso, mas obviamente uma recessão, né, afeta tudo, afeta todo o mercado, não somente os imóveis. A galera vai perder emprego, vai ficar tudo muito mais caro, provavelmente pessoas vão perder propriedade, pessoas vão estar ali, né, numa situação completamente complicada. Por outro lado, né, como tem aquele ditado, alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Sempre é dito que em um momento de crise, um momento de recessão, como a gente vai entrar agora, é o momento que acontece a maior transferência de riqueza. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Primeira coisa, eu quero contar uma história que aconteceu agora com a gente, que aconteceu agora com uma casa que a gente fez na Flórida, que a gente passou para um investidor, e essa casa, ela vai servir como exemplo para você entender a situação hoje, tá? E obviamente, entendendo hoje, você vai começar a entender para onde é que a coisa tá indo. Pois bem, nós pegamos uma propriedade lá em Sarasota, na Flórida, e essa propriedade ali a gente passou para um investidor, onde a gente ganhou $30 mil nesse negócio, e os comparativos das propriedades no mercado apontavam que a propriedade só valia $535 mil pronta, ou seja, depois que ele reformasse a casa toda, o preço dela valeria $535 mil. O que está acontecendo com os preços de propriedades? Você percebeu que durante o Covid os preços explodiram, né? Os preços subiram bastante, e durante o Covid nós tivemos um fator bastante interessante, que foi o quê? Nós não tínhamos muitas propriedades no mercado, nós tínhamos uma demanda gigantesca de pessoas comprando as propriedades. Por quê? Porque a taxa de juros foram as mais baixas da história, gente comprando casa com 2,5%, 2,3%, 2,7% de juros, né? Então assim, uma coisa jamais vista. Então você tem uma demanda exagerada para pegar as propriedades, você não tem propriedade no mercado, e aconteceu o quê? O preço subiu de maneira assustadora, né? Os preços de propriedades explodiram. Eu vou colocar um dado para você aqui na tela, estou com o meu computador aqui embaixo, porque hoje eu vou ler bastante dado aqui para você, vai aparecer na tela para que você comece a me acompanhar. Nós estamos vivendo o ano de 2010 ao ano de 2019, o momento na história onde menos se construiu propriedade aqui nos Estados Unidos. Essa é uma das razões pelo qual nós temos os preços subindo, porque nós temos uma demanda gigante. Dá uma olhada para o ano 2000 ao ano 2009, o ano de 1990 a 99, lá em cima. Nós só perdemos para a década de 30 a 1939. Fora isso, nós estamos no momento que menos se construiu propriedade no mercado. Isso é muito fácil de entender. 2009 ali, 2008, 2009, o mercado quebrou. Vários construtores, vários builders perderam tudo. E essa galera não começou a construir de novo, mesmo com essa crescida do mercado de agora, desde 2019 para cá, que na verdade o mercado já vem subindo bastante ali, né? Desde 2014 para cá o mercado só faz subir, e de mais ou menos de 2018 para cá o mercado explodiu, né? E durante o Covid então nem se fala, mas a construção dessas propriedades, elas não acompanharam essa demanda muito grande das pessoas buscando essas propriedades, e o gráfico te mostra isso, não foi construído propriedade. Estima-se por esse gráfico aqui que nós temos um déficit de mais ou menos 5 milhões de propriedades no mercado. Estima-se também que se os construtores começassem hoje a construir todas as propriedades para poder suprir essa demanda, ia se levar 10 anos praticamente para poder construir tudo e atender toda essa demanda. Lembrando que tem aí uma nova geração
geração de primeiros compradores chegando agora no mercado para comprar essas propriedades, ou para começar a comprar propriedades. Então nós temos aqui um efeito demanda e oferta, ou oferta e demanda, é óbvio, isso aqui é algo simples de entender. Por isso que os preços explodiram. Esse é o primeiro ponto que você tem que olhar. Segundo ponto, nós tivemos ali uma taxa de juros bastante baixa. Então foi ali a combinação perfeita entre taxa de juros muito baixa, o governo dando dinheiro durante o Covid, a galera querendo comprar propriedade porque estava quase de graça pegar as propriedades porque a taxa de juros era muito pequena, os preços aumentaram assustadoramente. Ficou claro isso daqui para você? Se faz sentido para você, vai colocando aqui embaixo. Esse é o primeiro ponto. Voltando agora para a história daquela propriedade que eu te contei lá em Sarasota, os preços das propriedades elas são definidas com os comparativos de venda naquele local. Então, por exemplo, você vai pegar as casas que são idênticas à sua, que venderam naquele lugar, você vai olhar qual foi o preço de venda daquela propriedade, ou daquelas, mais de uma propriedade, faz uma média ali e aquele é o preço da sua casa. Para quê? Para que o mercado seja saudável. Você não pode chegar e vender uma casa por 1 milhão no mercado onde a casa só vale 500 mil, porque fica um negócio desproporcional. Então existe uma coisa chamada de comparativo. O que aconteceu aqui, né, durante 2019 até agora, na verdade 2020 até agora? Por não ter propriedade no mercado, por ter muita gente buscando, taxa de juros muito baixa, começou a ter aquilo que a gente chama de war bid, né? A galera se matando para comprar as propriedades. E quando eram se colocadas as propriedades no mercado, no mesmo dia você tinha 20, 30, 40 ofertas nessas propriedades e os donos das casas acabavam vendendo as casas 50 mil, 60 mil, 70 mil dólares acima do valor da propriedade. Isso aconteceu até agora. O que aconteceu? Chegamos no momento em que ficou insustentável. O que significa? Não tinha como pegar a propriedade, né? O preço estava absurdo. E o governo, para controlar um pouco isso, para acalmar o ânimo da galera que está comprando, qual era a única possibilidade que ele tinha de fazer, qual era a única coisa que ele poderia fazer para baixar essa demanda tão alta? O que você acha que é? Vou dar 3 segundos para você pensar e falar aqui nos comentários. Colocou aqui nos comentários? Aumentar a taxa de juros. Porque quando o governo aumenta a taxa de juros, nós temos o quê? Nós temos o custo de pegar a propriedade fica muito mais caro. As exigências agora para quem estava sendo aprovado com a taxa de juros de 3%, para ser aprovado na taxa de juros de 6%, é completamente diferente, né? O crédito que ela tem que ter, a renda que ela tem que comprovar ali para poder comprar aquela propriedade, com o aumento da taxa de juros, já não qualifica mais ela para comprar a propriedade que ela estava buscando. Então foi a maneira que o governo encontrou de fazer o quê? Frear um pouco essa demanda exagerada, né? Para que as pessoas consigam ali, né? Tipo acalmando os ânimos, ficar mais propriedades disponíveis no mercado. Com mais propriedades disponíveis no mercado, os preços começam a baixar ou começa a estabilizar ali e volta a ser um mercado saudável. A gente está no mercado chamado seller market, um mercado completamente de vendedores. Esse é o primeiro ponto aqui que eu queria falar para você, que é importante você entender. Vou colocar aqui uma outra notícia aqui bastante interessante lá do Redfin, né, dos heads, né, da galera responsável lá dos chiefs, lá do Redfin, que é um site aqui nos Estados Unidos extremamente conceituado, como se fosse o Zillow, por exemplo, onde ele fala o seguinte, ó: o mercado de propriedades deles não está crashing, tá? Ele não está crashing. Nós estamos experimentando sim uma esfriada nesse mercado, tá? Nós percebemos que a demanda baixou consideravelmente, mas isso só aconteceu porque o aumento da taxa de juros foi exagerado. Pulou de 3% para 6%. Instantaneamente, foi um pulo instantâneo de 3% para 6%. E isso começa a assustar as pessoas, porque fica muito mais caro, e essas pessoas começam a fazer o quê? Sair do mercado, elas começam a não querer comprar. Esse foi o efeito que aconteceu para que os preços começassem ali, ó, a meio que ficar meio que igualitário. Olha só que interessante, onde essa pessoa, Andre, lá da Keller Williams, um broker lá da Keller Williams, falou: olha só, presta atenção nisso aqui. Nós já estamos percebendo, né, que existem sinais no mercado que o mercado está esfriando um pouco, né? Nós estamos tendo menos war bid, né, ou bidding war, né, menos guerra de ofertas ali, né? Maybe, aqui, ó, talvez o seller vai conseguir pegar o valor que ele quer. Presta atenção, o seller vai conseguir ter o preço que ele quer, mas ele não vai conseguir ter 8 ofertas acima do preço que ele queria e conseguir pegar um valor acima do preço que ele queria. Olha só essa última frase. O seller não pode pedir o valor que ele quiser, ele não pode pedir o mundo e ter, como que estava acontecendo durante o Covid. Ele pedia qualquer preço e vendia, né? Hoje as coisas estão ficando muito mais negociáveis. Volta para mim agora, por exemplo, que eu falei da casa lá em Sarasota. O que aconteceu? O preço da propriedade que deveria ser colocado à venda no mercado pelos comparativos era de 530 mil dólares do investidor que a gente passou para ele a propriedade. Sabe o que foi que ele fez com a propriedade? Ele colocou a casa no mercado à venda por 600 mil dólares, sem nenhuma base, sem nenhum comparativo, sem nada. Por quê?
Porque os sellers estavam pedindo mundo, eles estavam pedindo o preço que eles queriam pedir. Quando ele fez isso, o mercado já tinha subido a taxa de juros de 3 para 6, já estava com essa crescente, já começou a perceber que não estava tendo tanta guerra de preço ali. E ele fez o quê? Ele reduziu o preço da propriedade de 600 mil para 575 mil. Olha só, de 600 mil para 575 mil. O que aconteceu? Ele conseguiu vender essa propriedade. Dá uma olhadinha nessa notícia aqui, ó. A quantidade de propriedades que o preço caiu chegou perto ali da época de 2008. E ele falou aqui de queda de preço. Muita gente está começando a falar sobre os preços estão caindo, os preços estão caindo. E eu, na minha opinião, eu ainda não falo, na minha opinião, isso ainda não é queda de preço. Isso para mim é reajuste de preço e eu uso essa propriedade do meu investidor como exemplo. Existem várias outras que a gente olha todos os dias. Ele queria 600 mil, o preço correto era 535. Ele baixou o preço da propriedade e vendeu por 575. Na sua opinião, existe uma queda real no preço da propriedade? Não. Ele deveria vender aquela casa por 535, ele vendeu por 575, ele ainda vendeu 40 mil dólares acima do que era o preço correto se ele vendesse lá atrás a propriedade. Só que para os gráficos e para os dados, é um robô que faz essa análise, ele vai olhar o quê? O preço que colocou a venda no mercado, existe uma redução no preço de 600 para 575 e ele considera aquilo como uma queda de preço. E aí houve uma queda brusca nos preços. Sim, por quê? Porque muitos sellers já não estão conseguindo fazer a venda muito mais acima do que a realidade do mercado exige ou pede. Então eu ainda entendo que essa queda de preço que está acontecendo, sim, porque tecnicamente foi uma queda de preço, porque 600 para 575 caiu o preço, mas ele queria vender por 535, a base era aquela. Então eu ainda não olho como um crash no mercado, como foi falado aqui no Redfin, não é um crash no mercado, é uma correção nos preços. A gente está começando a ver que para a taxa de juros aumentar, menos compradores no mercado, né? Uma quantidade muito menor de pessoas pegando mortgage. Tem até uma outra foto para você aqui, ó. Nós temos uma demanda aqui muito menor, né, de aplicação de mortgage, metade do que foi ano passado, é óbvio. Ano passado era 3%, agora está 6% e a tendência é aumentar um pouco mais. Então as pessoas deixam de aplicar para os mortgages, por quê? Porque fica caro. Mas não significa que isso é uma crise, não significa que as pessoas estão deixando de comprar, porque existe uma demanda muito maior do que casas disponíveis no mercado. Lembra que eu falei que tem um déficit de quase 5 milhões de propriedades? Mesmo que, olha só, mesmo que seja metade de aplicações de mortgage agora do que foi ano passado, ainda assim tem uma quantidade muito grande de pessoas comprando em comparação com casas disponíveis no mercado. Os preços começam a cair, como foi em 2008, quando você tem uma quantidade pouca de pessoas comprando e uma quantidade exagerada de propriedades no mercado disponível. Então o preço cai. Não é o que está acontecendo aqui agora. Arthur, quer dizer que o mercado não vai cair na sua opinião? Quer dizer que está tudo mil maravilhas? Não. Eu acho e eu acredito que vários mercados estão super inflados. Os preços eles vão cair provavelmente uns 10%, na minha opinião ali, uns 10% vai dar esse reajuste no preço ali, mas eu acredito que isso não é uma queda, eu acredito que isso é um reajuste de preço. Os preços vão se adequar à nova realidade do que a gente está hoje em alguns mercados, como existem alguns outros mercados que os preços não vão cair. Vocês vão perceber que os preços vão continuar subindo porque os mercados continuam extremamente aquecidos, extremamente procurados por pessoas ali naquele local. É o caso de Tampa, na Flórida, foi o segundo mercado com maior valorização dos Estados Unidos, só perdendo para Mesa, Arizona, por exemplo. Então o mercado está super aquecido. Então tem mercados sim que isso não vai acontecer essa queda. Tem mercados que vai sim. Real estate aqui nos Estados Unidos é muito local. Você percebe que cada estado, cada condado ali, ele é afetado de maneira diferente, tá? Então essas regras que a gente está falando aqui, né, ela não se aplica para todos os locais dos Estados Unidos, ela é muito particular de cada local, mas de maneira geral, nós vamos perceber o quê? Uma crise na economia, nós vamos perceber pessoas perdendo casa para o banco, mas a quantidade de pessoas perdendo é bem menor do que a quantidade de pessoas que não estão perdendo, mas isso vai trazer muita oportunidade para a gente. Você vai perceber o mercado esfriando um pouco mais, essa loucura que tá de pessoas fazendo oferta e buscando as propriedades, mas esse esfriar um pouco mais ainda está dentro de quê? Do seller market. O que é o seller market? É quando tem muita gente comprando para pouca propriedade. Então a gente está falando de frear esse crescimento exagerado, a gente está falando do crescimento voltar a ser um crescimento saudável, mas não uma queda como foi 2008. Obviamente, a economia, né, com a recessão que está vindo, com essa inflação descontrolada, vai afetar tudo e todos de uma maneira geral, mas vai surgir muita oportunidade. Vai ter muita gente que vai ser massacrada com essa coisa que está vindo, mas tem muita gente que vai aproveitar. Tem gente que vai chorar e tem gente que vai vender lenço. De qual lado você está? Esse é o ponto bastante interessante que você tem que olhar. Então, minha dica para você é, toma cuidado
cuidado. Você que está fazendo flipping aí, toma muito cuidado com o tipo de flipping que você está fazendo. Eu não estou entrando mais em flippings que os valores das propriedades são extremamente exagerados. Eu não estou entrando mais em nenhum flipping que eu não tenho margem de lucro de pelo menos 25% líquido naquele negócio, tá? Por quê? Porque isso é uma segurança pra gente. Se houver uma queda, um reajuste no preço no local que a gente está trabalhando, a gente ainda tem uma margem de lucro muito maior. Então toma cuidado se você está fazendo flipping. Vai surgir muita oportunidade para buy and hold, tá? Para casa de locação. Aluguel nunca cai, só sobe. Então vai ser muito bacana essa oportunidade para você que quer trabalhar com locação. E você que não está ainda mexendo com imóvel, você está perdendo a oportunidade do século, porque vai surgir muita oportunidade, vai surgir muita transferência de riqueza, as pessoas perdendo e pessoas ganhando. E aí você tem que decidir em qual lado você vai ficar. Você vai ficar do lado que sente e chora, você vai ficar do lado que vai olhar para trás e falar perdi tudo, ou você vai sentar do lado que vai falar assim, essa crise aí mudou minha vida, essa crise aí eu consegui pegar muita propriedade, eu consegui ganhar muito dinheiro, eu mudei de vida completamente. Eu particularmente perdi o boom de 2008, estou pronto para pegar esse boom que está vindo agora e eu quero te convidar para vir com a gente, para aprender como a gente pega essas propriedades, para entender quais são os números desse negócio, como é que você faz esse negócio, como é que você ganha dinheiro com esse negócio. Real estate é a melhor coisa que você pode fazer nesse país para se proteger contra a inflação, para se proteger contra a crise, para proteger o seu dinheiro e para construir riqueza. Não existe nada melhor do que real estate. A gente está vendo a Bolsa de Valores agora derreteu, a gente está vendo agora o Bitcoin derreteu, tudo está derretendo. Os imóveis estão aqui firme e forte, tá? Então, entra nesse mercado, não perde tempo, ganha dinheiro com isso, que eu tenho certeza absoluta. Quando você olhar para trás e falar, eu peguei a oportunidade de 2022, 2023, 2024, você não vai olhar para trás e falar que perdeu essa oportunidade. Se você conhece pessoas da época de 2008 e ganhou dinheiro com isso, a sua chance é fazer o que ela fez lá atrás agora. Se você quiser ver mais vídeos como esse, clica aqui. Se você quiser ver um outro vídeo, clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.